E agora vamos trazer aqui o boa tarde do nosso convidado do quadro Entrevista da Semana. Hoje temos a honra de receber em nosso programa Se Liga Show o jornalista e apresentador de TV Antônio Filho. Muito boa tarde, Antônio. Bem-vindo ao nosso programa. E aí, Daniel, obrigado pelo convite, viu? Uma alegria estar aqui com você e com o seu público, né? Você já está fazendo um público legal. Isso é muito legal, esse caminho da internet, né? Acho que cada geração tem o seu caminho, né? A gente vai falar disso aqui no decorrer da conversa e hoje a internet é um caminho muito legal. E o Antônio, ele é referência para mim e para muitos outros que sonham em ingressar nessa carreira da comunicação e do jornalismo, e eu sempre falo e sou muito grato aqui no nosso programa, nesses anos que eu tenho atuando, sempre que eu recebo alguém, algum jornalista, para mim é uma grande honra e eu fico muito grato por você ter aceito o meu convite. E olha, o Antônio, ele é nascido foi nascido em 12 de maio de 1986 e se formou em jornalismo em 2007. E Antônio, desde 2007 para cá, nesses seus 16 anos de carreira, muita coisa aconteceu. Você já tem aí grandes reportagens, matérias e programas que você apresentou, além agora do telejornal que você apresenta diariamente na TV Plena, na Plena TV. Então, eu gostaria de perguntar, você é daqueles que já nasceu para o jornalismo? Olha, eu acho que a vida vai levando a gente para esses caminhos, né? Eu digo a você que eu nunca me imaginei vivendo disso, né? Até a infância. Como toda criança, eu sonhei em ser bombeiro, enfim, arquiteto, queria ser arquiteto. E a televisão sempre fez parte, eu sempre fui telespectador, mas eu nunca me imaginei vivendo disso, né? Eu fui visitar a televisão quando eu era criança, uma história que vai ficando antiga para quem já me conhece, mas para quem não me conhece eu acho muito legal contar. Eu fui visitar por curiosidade para ver como é que era, porque eu tinha feito uma maquete realmente do estúdio da TV. Assistindo em casa eu achava muito legal, então fiz uma maquete e eu queria levar para que o pessoal da TV visse e queria ver de perto como é que era feito, mas não com o objetivo de um dia trabalhar com isso. Aí fui muito bem tratado, né? Passei 2 dias visitando, tive a chance de assistir ao telejornal de dentro do estúdio, que era, né, na época já ao vivo, né? Isso na TV Planície, afiliada do SBT, extinta TV Planície, que hoje dá lugar ao sinal da Inter TV. E foi um momento muito legal, muito especial da minha vida. E aí, depois daquele dia, quando eu entrei naquele ambiente, vendo aqueles profissionais trabalhando em 1997, isso eu tinha 11 anos, aqueles profissionais todos trabalhando no auge já da informática. Eles ainda datilografavam a máquina, as laudas, né, que são as páginas do script do telejornal, do que o apresentador lê. Aquilo me comoveu. E também a magia da época, né, daquele maquinário. Você não tinha o computador tão próximo da realidade como tem hoje, né, no processo. Você vê que a gente está se falando agora por celular, quer dizer, isso era impossível há muito tempo atrás. Então, o barulho das máquinas, o cheirinho do plástico da caixinha das fitas, o auge da produção com fitas imensas. Aí eu falei, caramba, é o que eu quero para minha vida, e aí não parei mais. Eu tinha 11, com 17 eu entrei na faculdade, 17 para 18, me formei com 21, quer dizer, com 11 eu visitei. 10 anos depois eu já estava formado. Muito bacana essa sua história aí com a televisão. Agora, Antônio, como você bem ressaltou, a tecnologia avançou muito ao longo desses seus 16 anos de carreira. Aqui a gente se comunica por celular, como você falou, há anos atrás isso era impossível. E você viveu literalmente essa transformação da comunicação, sobretudo campista. Se tratando da televisão, nós sabemos até mesmo que a forma de se fazer jornalismo mudou, até mesmo com o advento da internet. Mudou muito. O que você sente mais falta da, podemos chamar, TV antiga? Olha, eu sinto falta dessa magia da fita. Eu passei pela última geração das fitas, já digitais, mas ainda não se fazia televisão em HD quando eu comecei. Foi o último estágio. Depois disso surgiu a produção em alta definição, que aí extinguiu a fita de vez. Você tem os discos óticos, os cartões, mas não mais as fitas. Mas eu, criança, acompanhando, visitando as TVs, visitando as produtoras da cidade, me apaixonei. O engraçado é que eu acabei, já que desde criança eu era personagem de matérias. Minha mãe trabalhava na prefeitura, trabalhava no Palácio da Cultura quando eu era pequeno, na biblioteca municipal, né? E aí a televisão fazia matérias e lá existia uma colônia de férias muito interessante da biblioteca infantil. Então, como eu vivia nesse espaço nas férias, né, eu acabava sendo personagem.
E eu me lembro que a equipe da televisão, da TV Norte Fluminense, ela tinha 5 pessoas. Ela tinha o cinegrafista, o operador de VT, que era a pessoa que ficava junto dele gravando, porque o equipamento era tão grande que não tinha como gravar dentro da câmera. A câmera tinha que ter um equipamento acoplado a ela para rodar a fita, para gravar. O repórter, o iluminador e o motorista. Eram 5 pessoas. Era muito, muito primitivo, mas era mágico. Depois os equipamentos foram ficando menores, né? As fitas também foram ganhando novas formas, novos tamanhos, mas eu tive essa oportunidade. Trabalhei com um sistema, antes da chegada da alta definição. Mas vendo e participando a vida inteira, eu vi todos os sistemas. Eu posso te dizer que eu fui filmado por todos esses sistemas. E aí no meu escritório, que é o lugar que eu estou utilizando nesse momento o nosso bate-papo, numa das minhas estantes eu tive o maior prazer, fui comprando na internet ao longo dos últimos anos um exemplar de cada fita, de cada época, para não esquecer mais. Perfeito. Antônio, você acredita, muita gente tem a seguinte vertente que afirma de forma categórica que a televisão está com dias contados. A gente já ouve essa história também do rádio, e o rádio está aí até hoje. Você, sendo um cara de televisão, uma pessoa que cresceu no meio de TV e é apaixonado por essa magia, nessa arte que é se fazer TV, você acredita que a TV tem aí chances de acabar? Acabar não, mas ela precisa se reinventar, né? A gente sabe que hoje a TV, ela, assim como o celular, que antigamente era só para ligar, o celular hoje virou um computador. Uma das poucas coisas que ele faz é a função de telefone. A gente lembra, vez ou outra, quando a gente precisa ligar para alguém ou quando a gente não liga. Você até fala com a pessoa, Verdade. mas fala pelo WhatsApp, pelo próprio Skype, como nós estamos utilizando. Então, o celular se reinventou. A televisão precisa se reinventar. Você vê que hoje as Smart TVs já têm essa realidade. Ainda mais agora com esse momento da pandemia com as lives, né? Você vê que na casa de uma determinada pessoa, ele não está vendo a novela, ele não está vendo o jornal, ele está vendo a live do fulano, de quem ele é fã. Então, a televisão precisa se reinventar. No YouTube, você vê o que você quer a hora que você quer. A mesma coisa vale para o Netflix, enfim, para essas plataformas todas. O próprio Globoplay, né? Então, é uma coisa cada vez mais interessante. Você faz o horário. E a TV ainda tem essa coisa do horário travado, né? Tem que ter aquele horário certo para assistir. Então ela precisa se reinventar nesse sentido. Mas ela já está se adequando como pode. Você vê que hoje, nesse momento que a gente não pode ir nos lugares para fazer as matérias, o celular ajuda.Ela está tentando se reinventar como pode, tentando ser mais imediata, mas acabar é difícil. A mesma coisa acontece com o jornal impresso. Olha, eu me lembro quando eu entrei na faculdade 16 anos atrás, a gente falava muito disso. Discutia muito. O jornal impresso vai acabar, não vai acabar. Ele realmente teve uma queda porque as pessoas hoje não querem perder tempo de ter contato com o papel, até porque ele leva 24 horas, se ele roda todo dia, para chegar à casa das pessoas. Nessas 24 horas, a internet já deu minuto a minuto muita informação. Mas ele não deixa de ter sua magia, sua beleza e também a importância do documento, que ele é para o futuro. Né? Você vê o próprio Monitor Campista, que foi um jornal importantíssimo aqui da cidade, né? Hoje o Arquivo Público Municipal restaura, cuida, né? Guarda, né? Com todo carinho aquelas edições de mais de 2 séculos atrás. Então, quer dizer, tem essa magia, a mesma coisa do rádio. Ele foi se modernizando, você ligava para pedir música, hoje em dia você manda um áudio por WhatsApp, o locutor bota no ar. Acho que a TV ela vai se reinventando. Acabar, acho difícil. Muito bacana isso que você falou, porque o que pega, o que tem em pauta é justamente a arte de se reinventar. Como você falou, o próprio rádio se reinventou e hoje ele está muito linkado com a internet. Assim também como a TV vem fazendo isso, disponibilizando o conteúdo posteriormente na íntegra nas redes sociais, e às vezes hora ou outra transmite também, assim como a gente transmite aqui o programa pelo Facebook, transmite às vezes algum programa especial Isso. pelo YouTube, pelo Jornal da Facebook. Band, né? Então, Transmitido ao vivo no YouTube e no Facebook. sim, então a gente percebe que cada vez mais a internet tem andado lado a lado com o rádio e também com a TV. Agora, Antônio, não tem como eu estar aqui conversando com você, que é jornalista de informação, e essa pergunta eu preciso te fazer. Como que você vem enxergando e vem analisando esse crescimento das chamadas fake news? E eu queria que você falasse também, porque é importante a gente dizer isso, que antigamente eu imagino que também existia fake news. É porque agora parece que esse termo está mais popular e as chamadas fake news também têm crescido. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário aí das fake news, que tanto atrapalha o bom e sério jornalismo. É terrível.
Olha, eu faço um jornal por dia, como você falou, né, na Plena TV já há 4 anos. E a gente utiliza muito material de informação que já foi apurado pelo pessoal da redação, muito maior, já que eu faço o jornal sozinho. Mas muita coisa, quando eu preciso apurar, eu vou aos meus contatos. São autoridades, assessores dessas autoridades, dessas empresas, enfim. A apuração é a base. E a fake news é aquela coisa que muitas vezes é totalmente mentirosa e que se dissemina muito facilmente. Isso prejudica muito o nosso trabalho. Às vezes você ia dar a notícia, você, na verdade, às vezes tem que desmentir a mentira que foi dada antes dessa notícia, aquilo que distorceu. Existir sempre existiu, mas era menos, né? Você, durante o dia, isso há 20, 30 anos atrás, durante o dia numa redação, você via que era mentira, mas aquilo não tinha sido divulgado, não tinha internet, você simplesmente dizia, às vezes nem desmentia. Hoje você é obrigado a desmentir. E a fake news ela é maldosa. A fake news ela é muito complicada porque às vezes ela revela é, o lado mais obscuro do ser humano, né? Nós temos aí casos recentes. Às vezes uma pessoa que está muito doente e aí às vezes um profissional que trabalha no hospital, em qualquer setor, ele dá notícia de que a pessoa cria, né? Notícia de que a pessoa morreu, isso é terrível para os familiares e às vezes não passa de uma mentira. Então a fake news ela não é só essa coisa da política que a gente está acostumado, né? Ainda mais esse ano que é um ano de eleições, né? Sabe Deus de que forma, mas é um ano de eleições. E ela foi piorando bastante com essa maldade das pessoas. Isso é um sintoma ruim. Então tem que saber administrar, mas os veículos sérios, eles jamais vão reproduzir notícias falsas. Pelo contrário, a checagem é algo fundamental. Então, eu acho que essa confiabilidade é muito legal. Só terminando esse raciocínio, tem uma campanha muito legal do TSE que eu sempre veiculo nos veículos em que trabalho. Né? Faço parte da TV Câmara já há 4 anos, então eu levo sempre a TV Câmara esses filmes. Isso está passando na TV aberta de uma forma geral. É um comercial muito legal, animado. Na dúvida, não compartilhe. Realmente. Na dúvida do conteúdo, não compartilhe. O cuidado com datas. Tem gente que, por maldade, compartilha uma notícia de 5, 6 anos atrás. Antes de você compartilhar adiante, veja a data disso. Senão você está ajudando, sem maldade, a disseminar uma informação errada. Pegando um gancho nessa sua fala, dissemina muito rápido. Por que você acha que as pessoas compartilham tanto e tão rápido a ponto de, às vezes, até ficar difícil de desmentir e de desfazer toda a bobagem feita? As pessoas gostam do espetáculo. Independente de idade, de classe social. Você vê que o próprio Ratinho, né, que é um sujeito que ficou famoso como polêmico na TV, eu me lembro da ascensão do Ratinho, quando ele, na Record, um programa pequenininho, em 1997, ganhava do Jornal Nacional, ele ganhava pelo espetáculo. Muitas vezes até premeditado, das pessoas brigando e tal. E foi o que ele fez no SBT. Ele depois foi reinventando, mas por muitos anos ele fez um dinheiro bom no SBT, nesses 22 anos que ele está lá, com esse tipo de coisa. Então as pessoas gostam da indústria do espetáculo. A notícia, quanto mais bombástica, mais complicada, mais formada pela tragédia, por incrível que pareça, é essa notícia que interessa. Pode ser mentira, vou compartilhar. Então, a fake news tem esse teor, né? Então, é muito chato, é muito complicado mesmo. Para gente que trabalha nas redações, que trabalha dando informação para a comunidade, é muito complicado. Mas fica aí a dica do Antônio. Na dúvida, não compartilhe. E antes de compartilhar, faça ali uma checagem, procure veículos sérios, fontes confiáveis, para você não cair no erro de disseminar fake news e atrapalhar a vida de muita gente. Agora, Antônio, vamos falar um pouquinho do seu livro, além de jornalista, também escritor, e você sendo estreando aí como escritor, não poderia falar de outra coisa senão da TV Campista. Como foi a experiência aí de fazer um livro onde você contou toda a história da TV aberta de Campos dos Goytacazes? Então, Daniel, quando eu comecei frequentando as emissoras e as produtoras, as pessoas nunca tinham a história toda para contar. Isso era um problema antigo. Cada um de uma geração lembrava um pouco de suas histórias. Quando eu cheguei à faculdade, a primeira pessoa com quem eu tive contato e que me descobriu, que me levou para a UniTV, que era a TV que a gente tinha na antiga Faculdade de Filosofia de Campos, hoje Uniflu, foi o professor Janino Sossai, que para as novas gerações pode não ser um nome muito conhecido, mas quem tem mais de 35, 40, 50, 60 anos, há uma lembrança muito boa dele. Ele é uma pessoa de uma voz incrível, foi o primeiro âncora que se tinha, né, nos telejornais matinais da TV de Campos, uma pessoa com um talento incrível. E ele tinha muita história para contar. E eu fui vendo ele, cinegrafistas antigos, e aí, quando eu conversava com essas pessoas, isso já com a faculdade em curso, quase terminando o curso, as pessoas falavam, rapaz, você deveria fazer um livro disso,
você conhece muita gente, tem muita amizade, porque daqui a pouco essas pessoas não estão mais aqui e essa história vai se perdendo, porque a grande memória está em quem viveu. Porque a gente acaba acreditando a figura que está no vídeo. O apresentador fulano tem muitas histórias, o repórter. Mas quem também tem é o eletricista, é o técnico, é o motorista. E como eu tenho amizade com todas essas pessoas, pessoas de quem eu sempre fui fã e me transformei em amigo, graças à profissão, eu comecei a me interessar por isso. Primeiro, fiz a monografia, né? Então, de 2006 para 2007, que foi o ano que eu me formei, eu comecei pesquisando. E o mais interessante é que eu fui pedindo, principalmente a quem foi repórter de algum canal aberto, fitas em VHS. Olha, fulano, você tem o que da sua época? Ah, eu tenho uma coisinha ou outra. Fui juntando, tenho um bom acervo hoje disso. Isso me ajudou a fazer o filme. Você pode escolher uma mídia para defender sua tese de conclusão do curso. A minha mídia foi, lógico, TV. Então, em 8 minutos eu consegui contar essa história, foi muito legal. E aí, depois disso, a própria banca, que acompanhou, né, que acompanhou a defesa da minha tese, 3 professores doutores, eles mesmos disseram, olha, isso deveria virar um livro. Eu comecei a me interessar, mas não tive pressa. Sei que eu me formei em 2007, só lancei o livro em 2015. Eu não parei de pesquisar um só dia. Mas se eu tivesse lançado tão logo eu tivesse concluído a faculdade, esse livro ainda teria pouca informação. O boom de muita coisa se deu depois disso, depois que eu me formei. Foi a chegada do sinal digital, as mudanças ainda importantes em algumas emissoras. Então, eu nunca deixei de pesquisar. E o mais interessante é que as emissoras da cidade foram descobrindo que eu tinha um acervo e elas já não tinham mais esse acervo. Então, elas começaram a me pedir esse acervo e a me ouvir como pesquisador, como a figura que acompanhava a história da TV. Então, eu tive a oportunidade de falar na chegada do sinal digital de todas as emissoras da cidade, como pesquisador, e principalmente um momento que eu guardo com muito carinho, que foi a inauguração da sede da InterTV, aqui em Campos, em 2009. Eles vieram me visitar para me ouvir como pesquisador, para que eu falasse da importância da chegada desse espaço físico. As pessoas podiam identificar, ali é a sede da TV. Então, são momentos que foram me encorajando cada vez mais a levar isso adiante. Em 2015, tive a oportunidade de lançar esse livro, continuo atualizando a pesquisa, e disse esses dias numa outra live, isso eu acho muito legal. Hoje, os alunos da faculdade procuram o conteúdo do meu livro para suas pesquisas. Eu agora mesmo acabei de atender uma jovem que está se formando esse ano, que quer um depoimento meu com a monografia dela. Então, isso não tem preço. Super interessante. Agora, Antônio, você que, até para escrever seu livro, investigou a fundo e pesquisou a história da TV campista, eu queria agora que você falasse assim, um pouquinho dos extremos. O que você viu de melhor ao longo desses anos na TV campista e o que falta? O que ainda precisamos evoluir ao longo desse tempo aí que você pôde perceber, pesquisando e tudo mais? Então, a TV Campista vai fazer 40 anos no ano que vem. Foi exatamente em 1981 que surgiu a primeira emissora, TV Norte Fluminense, que era afiliada da Globo. Então, quer dizer, a cidade já começou com a emissora que, naquela época, era praticamente a única em termos de poder, né? Porque foi justamente em 81 que o Silvio Santos oficializou o SBT como emissora. Então, depois foram surgindo as outras. A Bandeirantes já existia, a Rede Manchete já existia, mas a primeira a bater de fato de frente com a Globo foi o SBT. Então, naquele momento, era o boom. A cidade já tinha tido sinal da TV Tupi, da TV Excelsior, da própria Globo, mas com um sinal conjugado com uma afiliada foi em 1981. Então são 40 anos de história. O bom foi que nessas 4 décadas a cidade passou a se ver na tela. Isso é muito importante. Hoje é uma coisa simples, né? Hoje você faz uma live com seu celular em algum lugar e todo mundo está vendo. Mas naquela época, 40 anos atrás, não se sonhava com qualquer tecnologia. Pelo contrário, o sinal tinha sombras, era muito ruim. Aquelas TVs de tubo com zero de tecnologia, mas era ali, naquela televisão, naquela tecnologia da época, que as pessoas se viam sua realidade retratada na telinha, né? E também passou a existir essa utilidade pública. Usava-se para quem tinha telefone, que era uma coisa também muito engraçada, né? Um aparelho de telefone fixo valia um dinheirão a linha. Tinha um valor imenso uma linha da antiga Teleste, que virou Telemar e hoje é Oi. Né? Então as pessoas mais, não vou dizer pobres, mas porque era realmente uma coisa para quem tinha muito poder aquisitivo, uma linha telefônica. Mas as pessoas que não tinham esse acesso compravam fichas de telefone, a ficha antecedeu o cartão, por isso que a gente fala essa expressão, não caiu a ficha, é a ficha do telefone. Colocavam a ficha no orelhão para ligar para a TV, para reclamar que no seu bairro não tinha luz, tratamento de esgoto. A TV denunciava, e o poder da TV era tão grande que isso se resolvia em poucas horas. Então isso é a parte positiva. Você vendo que a TV ela é difusora de informação,
de coisas boas, de coisas ruins. E agora, com a tecnologia, você tem essa televisão cada vez mais ao vivo. Então, isso foi a coisa boa. A evolução só melhorou na difusão e na defesa dos direitos da comunidade. A coisa ruim é que ela foi perdendo a característica, né? Eu não tive a oportunidade de conviver nem de conhecer o deputado Alay Ferreira, que foi o proprietário da TV Norte, foi um político muito importante aqui na nossa cidade, fez grandes obras, mas ele, claro, como político, queria ter mais uma janela sua, que era o canal de televisão. Mas ele fez uma coisa muito interessante, que ele abriu espaço para os profissionais da cidade. Então a TV Norte era uma TV 100% campus. Então faz falta isso. Hoje você vai perdendo isso, né? Não desmerecendo os colegas. Quem chegou à TV merece o seu espaço. Mas hoje você não vê quase pessoas daqui de Campos no comando de telejornais, assinando matérias. Isso faz muita falta. Eu gosto, sabe? Eu sou campista, né, de nascimento, então eu gosto dos S's, dos R's, desse nosso jeitinho de falar. Então acho que a parte ruim foi que aos poucos a gente foi perdendo o espaço para os campistas na TV. Quem sabe isso melhore no futuro, tá aí sua geração, que os jovens da sua geração consigam isso. Muito bom. Agora, Antônio, já caminhando aqui para o encerramento, o papo está ótimo, poderíamos ficar Falo a muito, né? tarde toda Jornalista é um problema. conversando, trocando essa ideia. Você já, além de sempre estar atuando no jornalismo, você também passou pelo entretenimento. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua fase e, assim, qual é a grande diferença de atuar no jornalismo para atuar no entretenimento? O entretenimento é um negócio mágico. Eu sempre trabalhei com arte, né? Com cultura. O tempo vai passando muito rápido. Quando eu entrei na faculdade, eu criei um site chamado Jornal Multimídia. E era muito interessante que a gente queria fazer um jornal no formato impresso, só que na internet. E foram 15 anos de jornal multimídia, foi muito bom. Foi acabando com o tempo. Eu fui arranjando outras coisas para fazer na vida, a gente precisa trabalhar, não dá mais tempo de tocar adiante. Mas eu comecei com o jornal multimídia, e ali eu sempre falei de cultura, de arte. E o jornalismo foi só uma coisa no começo da minha carreira, em TV. O Jornal da Fafic, praticamente. Depois fiz algumas outras coisas, fiz algumas participações, algumas coisas de conteúdo jornalístico, mas a carreira toda foi praticamente no entretenimento, trabalhando com os artistas da cidade, mostrando teatro, dança, música, artes plásticas. Sempre gostei. Cobertura de eventos, eventos tradicionais da cidade, não só artistas populares, mas artistas mais antigos, escritores. Eu sempre valorizei, sempre fiz isso na minha carreira. E voltei para o jornalismo por um acaso, né? Quando surgiu essa oportunidade em 2017 de começar a fazer o Jornal da Plena. Aí que eu voltei. Então, são dois caminhos muito interessantes. A notícia é uma coisa que escorre pelas mãos hoje, muito rapidamente. E o entretenimento, se bem feito, faz a diferença. As pessoas querem entretenimento de qualidade, entendeu? Até porque tem tudo disponível na internet. Hoje em dia o cara faz uma live de um show, faz uma live de uma peça de teatro. Então, se você consegue tirar o melhor do seu entrevistado, você faz a diferença. O entretenimento, eu acho que hoje se baseia nisso. Boas imagens, áudio bom e você tirar o melhor do seu entrevistado. E pegando o link, você que é uma pessoa muito ligada à cultura campista, sempre está aí apresentando grandes eventos na cidade, na Praça do Santíssimo Salvador, sempre está lá apresentando, fazendo a locução, tem uma voz muito marcante aqui na cidade de Campos. E você Sempre é uma dizendo. pessoa que não só, claro, você é uma pessoa que não só valoriza, mas como vive muito intensamente a cultura. E pegando um link, né, criando o link de tudo que a gente falou, falta essa cultura na TV campista, esses talentos locais, eles faltam ter espaço na nossa TV? Totalmente. Totalmente. Tudo que se faz de entretenimento, pouco, né, que se tem na TV aberta, principalmente, acaba se transformando em faturamento. Então, ao invés de você dar espaço para o artista, para o músico, seja ele famoso, seja ele iniciante, tem muita gente iniciando que tem talento, é mais vantagem vender bolsa e sapato para você ganhar dinheiro, bater meta de faturamento. O programa precisa se sustentar, o que é uma pena. Dá para vender bolsa, sapato, camisas, carros, mas tem que ter um espacinho para o pessoal daqui. Então faz muita falta. É muito, muito interessante. Nossa, como eu já abri espaço para tanta gente, conhecida e às vezes até não tão conhecida do público, e que coisa interessante esse retorno que você tem da pessoa e do público que acompanha essa pessoa. A alegria de ver que essa pessoa recebeu esse espaço. Então falta muito, muito esse espaço. E você falou dessa questão dos eventos, né, das locuções, né? E é algo muito interessante, porque eu estou nesses eventos desde criança, então eu achava maravilhoso o trabalho dos grandes profissionais da locução,
Nunca me imaginei nisso, por acaso comecei fazendo, não me vejo longe disso, é uma coisa que eu gosto muito e que esse ano está desativada, né? Esse ano, com essa pandemia, a gente está longe dos eventos, então é muito interessante você ver que o calendário vai passando e você vai se lembrando, tanto que eu tenho postado até memórias na minha conta do Instagram, porque é uma coisa de doido, né? Eventos que têm uma longevidade interessante, como a Exposição Agropecuária, que esse ano já ia ser a 61ª Expo Agro, eu já apresento a cerimônia de abertura há 6 anos, e a própria Festa do Padroeiro, esse ano é a 368ª, 368 anos de uma festa tão bonita que eu já apresento também há bastante tempo a parte religiosa. Então é uma coisa interessante. E no bastidor desse palco, quanta gente talentosa você vê que às vezes não tem espaço, então falta sim muito espaço. Aproveite esse espaço, essa audiência, esse público novo que surge com você, que é da nova geração. Então surge junto com você um novo público. Então aproveite para mostrar para o seu público as pessoas talentosas como você, inclusive, tem feito, porque falta espaço. Se a TV é aberta, que tem tanto poder para chegar na casa das pessoas facilmente, infelizmente nesse momento não faz, ou por limitação de programação, ou por falta de bons profissionais para fazer, façamos nós nos nossos canais alternativos. Muito bom. Antônio, mais uma vez te agradeço por você ter aceito meu convite e ter passado aí parte da sua tarde de sábado com a gente nesse bate-papo muito bacana. E você faz parte da história da comunicação e do jornalismo campista. Pode ter certeza que para mim foi uma grande aula, uma honra poder te entrevistar e aprender tanto sobre a nossa comunicação, sobre a nossa TV. E agora peço que você faça aí suas considerações finais. Ah, tô antigo, né? Pô, você tem quantos anos, Daniel? 19? 18. 18, olha só, então já tô com 16 de carreira, você tinha 2 quando eu comecei, quer dizer. É toda Tá uma vendo? geração que já foi se acostumando com a minha voz dos eventos, com o meu trabalho na mídia, isso é muito gratificante. E eu que agradeço o convite, de fato, porque é um novo público. Torno a dizer, assim como muita gente pode que está assistindo agora ao nosso bate-papo, pode me conhecer de algum lugar, já me ouviu falando em alguma festa, já viu alguma matéria minha, já viu algum programa meu, são 16 anos no ar, em quase todos os canais que já existiram de TV por assinatura, as matérias da Rede Vida, né? Rede Nacional, que eu faço já há 3 anos, mostrando as coisas aqui da cidade, mas às vezes alguém que está nos assistindo nunca ouviu falar da minha pessoa, e graças ao espaço que você está me concedendo, essa pessoa está conhecendo um pouco, né? E vice-versa, quem está vendo o que eu comentei, olha, participei do programa do Daniel, muita gente que acompanha o meu trabalho está te conhecendo, então acho que isso é sempre uma troca muito interessante, é muito bom participar, e esse momento da pandemia tem tido pelo menos esse lado positivo, né? Do uso da internet para bate-papos tão agradáveis, tão interessantes. Então, o prazer foi todo meu. Foi um momento muito legal da tarde de sábado. Muito bom, e realmente essa troca aí que você ressaltou é muito interessante. E a gente linkar mesmo os públicos, e todos nós temos a ganhar, e os nossos públicos também. Muito obrigado. E Antônio, para a gente poder encerrar, pode deixar aí seu Instagram para o pessoal te acompanhar, te seguir. Então, eu, mais uma vez, obrigado. Instagram, @AntônioFilhoTV. Não podia ser outro, né? A vida inteira fazendo TV. E lá tem um pouquinho, realmente, dos eventos feitos ao longo desse tempo todo. Tem um bastidor ou outro de TV. E tem algumas coisas particulares da minha vida, como o presépio que eu tenho feito com bonecos Playmobil, que eu coleciono desde criança, e esse presépio cresce a cada ano, é uma atração no Natal aqui na minha casa, já me deu a oportunidade de falar em todas as TVs da cidade, jornais, no Band News, na Canção 9 e na Rede Vida. Então, presépio famoso, então tem lá no meu Instagram, viu? Vale a pena visitar. Então tá certo, acompanhe lá o Instagram do Antônio Filho. Antônio, obrigado, mais sucesso para você e até a próxima. Valeu! Obrigado, Daniel, sucesso.